pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora Franceschini em mais um programa Fisioterapia, Prevenção e Reabilitação. Hoje nós temos uma convidada, a Franciele Locatelli, que vai falar para nós sobre osteopatia. Tudo bom, Franciele? Seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Sempre é muito legal falar do que a gente gosta, né? Então, para mim, falar sobre osteopatia é sempre muito prazeroso e muito bacana. Me conta então da tua formação. Certo, então eu sou fisioterapeuta e sou osteopata DO. Então, eu comecei a minha jornada na fisioterapia. E durante a graduação, eu conheci então a osteopatia através de um professor. E foi aquela coisa assim de amor à primeira vista. Quando eu conheci a osteopatia, eu disse, é isso, né? Essa área que eu quero seguir. Gostei muito, no caso veio de encontro com o que eu queria para mim. E um ano antes de acabar, então, a fisioterapia, eu comecei já a formação em osteopatia. E aí foram 5 anos de formação, aí desde que eu acabei a minha primeira graduação, então em fisioterapia, já comecei a atuar, no caso, na osteopatia. E agora já finalizei também, vai fazer 5 anos já que eu finalizei toda a formação em osteopatia. Então fazem 9 anos e meio já que eu estou nessa área. Eu queria saber o que te atraiu na osteopatia, o que te chamou a atenção nessa formação. Certo. Então, eu tinha uma vontade, eu sempre fui muito dos esportes, fui ginasta na infância e adolescência, e eu tinha muito interesse, assim, em saber como eu poderia ajudar as pessoas caso elas se machucassem, né? Como... se a pessoa tivesse algum entorse, se a pessoa tivesse alguma dor, o que poderia fazer para ajudar essa pessoa. E aí começou a minha jornada, então, né, de ver onde que eu ia me encaixar nisso. E aí eu achei que a fisioterapia ficaria mais dentro disso. E aí, no terceiro, quarto semestre foi quando eu conheci a osteopatia. Eu disse, era isso que eu queria, então. Eu só não conhecia ainda a osteopatia na época, mas eu disse, é aqui que eu me enquadro, aqui que eu vou aprender como ajudar as pessoas quando tiverem alguma dor, como ajudar quando elas se machucam, quando tem algum trauma, alguma coisa. Então foi aí que eu vi que era isso mesmo. Então conta pra nós o que é osteopatia, que a gente tá curiosa pra saber a história da osteopatia também. Claro. Né? Então, a osteopatia, ela é uma profissão da área da saúde que tem como objetivo, então, diagnosticar, tratar e prevenir disfunções. Então, como acontece? A gente sempre observa a pessoa como um todo na osteopatia. O nosso interesse é sempre de encontrar a causa da queixa da pessoa, da dor que a pessoa tem. Então, a osteopatia trabalha o corpo todo, a pessoa como um todo, né? A gente não vai verificar, por exemplo, se a pessoa chegar com uma dor no pé, eu não vou olhar só o pé da pessoa, eu vou olhar todo o indivíduo, porque a nossa preocupação é tentar sempre entender da onde que tá vindo essa dor, da onde que tá vindo esse problema, da onde que tá vindo essa alteração de movimento. Então, a osteopatia é sempre focada no indivíduo como um todo, né? Não só como aquele pé, ou aquele joelho, aquele ombro. Então, é sempre verificar a pessoa assim como um todo. Então, a gente sempre avalia o indivíduo todo. E tudo através de técnicas manuais. Então, a osteopatia utiliza somente as mãos, né? A gente não utiliza nenhum outro equipamento para fazer o tratamento. Então, é totalmente de forma manual, tanto a avaliação quanto o tratamento. Sempre tentando encontrar, né, o que está acontecendo com aquela pessoa, que estrutura não está funcionando bem, né? A nossa preocupação é de ver todas as estruturas, todos os sistemas, seja articular, seja facial, visceral, craniano. Então, a nossa preocupação é justamente isso, é ver o indivíduo como um todo, é avaliar todo aquele corpo e ver o que está acontecendo, o que não está funcionando bem e gerar um tratamento, né? Corrigir isso. E quando é que surgiu a osteopatia? Então, a osteopatia, as pessoas às vezes acham que é nova, né? Porque muitas vezes não ouviram falar, não
Muitas vezes as pessoas dizem, mas surgiu recentemente, nunca vi. Na verdade, não, a osteopatia já é bem antiga. Esse ano vai completar 148 anos já que a osteopatia existe. Então, ela já tem um tempinho. Ela foi criada por um americano, o Andrew Taylor Still, e desde lá, né, passou por muita evolução ao longo dos anos, mas então ela não é nova, já é antiga, mas ainda não existem tantos profissionais que trabalham com ela, por ser uma formação longa. Então na nossa região, às vezes as pessoas ainda não ouviram falar muito por ainda ter poucos profissionais, mas está cada vez tendo mais pessoas, né, sendo mais divulgada. Então, como a formação é longa, então além da fisioterapia ou da medicina, tem que estudar mais 5 anos. Então, é uma formação de 5 anos para se tornar osteopata DO, que a gente chama, que é diplomado em osteopatia. E também para fazer parte do Registro Brasileiro dos Osteopatas, que aí fica aquela sigla comprida no lado do nome, que às vezes o pessoal não entende o que é osteopata, DO-MRO-ABR. Então é osteopata, diplomado em osteopatia e membro do Registro dos Osteopatas. Interessante, então muito bom. É bem bacana comentar também com o pessoal que existe esse registro. Então, daqui a pouco a pessoa está nos ouvindo, mas não mora na região e gostaria de conhecer a osteopatia. Então, existe o Registro dos Osteopatas, e tem um site, né, onde as pessoas podem localizar o osteopata mais próximo da sua região, da sua cidade, né? Também é uma forma de estar buscando profissionais que têm essa formação completa, então, em osteopatia. Interessante. Eu queria saber, assim, quais indicações que o pessoal pode procurar o osteopata, de repente se tem alguma dor ou alguma lesão, ou o que pode vir a procurar o osteopata. Certo. Então, a indicação é para todas as dores. Então, sentiu uma dor é indicativo de procurar um osteopata. Tanto dor quanto alteração de movimento, algum bloqueio, alguma dificuldade de fazer algum movimento, alguma limitação funcional, seja por dor, por bloqueio. Então, dores, né, no geral, dor de lombar, torácica, dor cervical, é muito procurado por questões, às vezes, de dor no ciático, pessoas que têm hérnia de disco, por exemplo, também costumam procurar muito, disfunções funcionais também digestivas, de intestino. Então, como a gente aborda essa parte visceral também, então questões gástricas, intestinais também são indicativos, por exemplo, constipação, refluxo. Então, a gente trabalha também a funcionalidade das vísceras para ajudar nestas sintomatologias. Dores de cabeça também são uma frequente queixa dos pacientes. Também a região de ATM, articulação temporomandibular, dores decorrentes de bruxismo, também costuma ser frequente. E também todas as outras articulações, né? Dores no pé, joelho, ombro. Então, como a gente aborda o corpo todo, então qualquer região do corpo, né, que tem alguma dor é indicativo de procurar um osteopata. E também se a pessoa sofreu algum entorse, por exemplo, torceu o tornozelo e não houve uma lesão, por exemplo, não houve um rompimento, mas tem dor. Então, esses entorses também são indicados para um osteopata ajudar a pessoa, né, trabalhar as disfunções. Acidentes também, às vezes a pessoa sofreu alguma queda, algum acidente automobilístico e às vezes fica com alguma dor, com alguma tensão, também é indicativo de procurar um osteopata. É muito amplo, assim, sabe? Sim, tem vários casos que podem ser procurados. E tem algum caso que seja, assim, que tenha alguma contraindicação, que de repente, se a pessoa tem, não pode procurar ou não tem o que fazer, assim, que é meio arriscado? Certo, então, as contraindicações, as bandeiras vermelhas, que a gente costuma chamar, vão muito de acordo com cada situação e é difícil, assim, ter um paciente que a gente não possa fazer nada. Existem mais a questão do cuidado com algumas técnicas, de acordo com o que o paciente tiver, ou às vezes a gente precisa solicitar algum exame complementar,
mas normalmente alguma abordagem pode ser feita, assim, no indivíduo. É difícil ter alguma contraindicação, assim, total, né? Que aquele indivíduo não possa obter nenhum tratamento do osteopata. Então, realmente, é de acordo com cada situação que a gente analisa. E aí, mais as contraindicações são, assim, alguma técnica ou alguma região que não possa ser mexida naquele momento. Então, a gente avalia sempre cada indivíduo, né, e faz um tratamento específico para cada situação, para cada. Por isso que a gente fala, né, que é sempre olhando o indivíduo como um todo, né, e aí a gente vai verificar o que eu posso fazer, né, para aquela pessoa. Eu tinha um professor que costumava dizer assim, todo mundo tem direito a receber osteopatia, porque ele brincava, alguma coisa a gente vai poder ajudar, né? E aí ali a gente vai observar e ver, o que eu posso fazer, o que eu não posso, o que compete ao osteopata, ou daqui a pouco, não compete a mim, vou indicar para algum outro profissional, vou precisar de algum exame complementar, vou precisar de alguma outra abordagem. Então, assim, é comum em alguns países já o osteopata ser o profissional de primeira linha, digamos assim. Aquele que recebe o paciente em primeiro momento, assim. Às vezes o paciente não passou por nenhuma outra avaliação e o osteopata é o primeiro profissional de contato. E aí ele acaba distribuindo depois, né, para os outros, para onde ele precisar, né, algum encaminhamento, alguma outra área. Então, isso aqui já está ficando um pouco mais frequente também, mas tem alguns países que isso já é mais forte, assim, do osteopata ter esse primeiro contato, assim, com as pessoas. E para procurar um osteopata, a pessoa precisa procurar um médico ou ela pode ir direto no osteopata procurar o profissional? Certo, pode ir direto, sim, a pessoa pode procurar diretamente o osteopata, né? E o osteopata pode fazer a avaliação, enfim, e aí, se necessário, vai estar encaminhando para um médico também. Eu gosto muito desse trabalho em equipe multidisciplinar, porque o beneficiado sempre é o paciente, né? Eu gosto muito, assim, da interação com outros profissionais. Então, seguidamente, eu tô fazendo esse contato, assim, né, com colegas, às vezes indicando, né, ou seja, se o paciente precisa de um médico ou precisa fazer uma atividade física. E aí sempre se trabalha em conjunto, eu sempre falo, quem ganha é o paciente, né? Porque aí são vários profissionais trabalhando por ele, né? E interagindo, conversando, vendo a melhor abordagem. Então é sempre legal, eu acho que tem que cada vez crescer mais esse trabalho em equipe, né? Multiprofissional. Sim, e é isso que faz a gente ver o paciente como um todo. Então, a gente vai procurar um profissional que possa ajudar junto com a gente. A gente vai estar procurando alguém que nos ampare em outras atividades que a gente não compete a nós, mas que a gente possa trabalhar em equipe e ajudar o paciente. Isso é bem interessante mesmo. Exatamente. Né? É bem o da fisioterapia, né? Que a gente quer ver como um todo e quer que o paciente melhore, quer que ele esteja de novo inserido em atividades ou no esporte, quer que ele volte para as atividades, né? Exatamente. E qual idade? A partir de que idade que pode procurar um osteopata? Tem alguma limitação de idade? Então, pessoas de todas as idades podem procurar um osteopata, desde o recém-nascido até o idoso, não tem limite de idade. Então, a osteopatia é indicada para bebês também, até o idoso. Então, apresentando alguma queixa, né, pode procurar já um osteopata. E como é que funciona a consulta com o osteopata? Então, a gente inicia a consulta fazendo uma anamnese, onde a gente conversa várias coisas com o paciente, uma ficha bem extensa de perguntas, justamente por a gente abordar na osteopatia várias regiões, né, vários sistemas. Então, são feitos muitas perguntas para a pessoa, né? A gente conversa, uma conversa inicial, eu vou fazendo várias perguntas. E uma coisa que as pessoas costumam dizer, nossa, eu nem imaginava que a osteopatia poderia me ajudar nisso. Então, por isso que eu gosto de conhecer bem a pessoa, né, de perguntar várias coisas para começar a entender, né, mas o que está acontecendo com esse indivíduo, né, como eu posso ajudar? E aí, então, depois dessa anamnese, essa conversa inicial, então a gente faz a avaliação, e aí a avaliação é totalmente manual também.
e aí a gente avalia o corpo, né, o corpo todo, e aí vai fazendo, a partir disso a gente verifica, né, o que não está funcionando bem, o que está em disfunção, o que precisa ser tratado. E aí as técnicas são todas manuais também. Então existem vários tipos de técnicas na osteopatia, todas manuais, e aí tem várias formas de técnicas, vários tipos, mas todas através de contato manual. Então, existem manipulações para a região articular, para a região de músculos, de fáscias, de vértebras, região de vísceras, região de crânio. Então, a gente vai avaliando e vai vendo o que precisa ser feito, né? E aí a gente vai elegendo a melhor técnica para cada pessoa. E uma coisa que as pessoas costumam perguntar muito, mas quantas consultas eu preciso? E a minha resposta é sempre, não sei, não existe um protocolo. Cada indivíduo é único, né? Cada corpo reage de uma maneira diferente. Então é sempre feito a consulta e a gente vê como o que tem de disfunções, como aquele organismo reage. E aí a gente vai vendo quantas consultas são necessárias, né? Que a osteopatia funciona um pouquinho diferente nesse aspecto, que a gente não chama, na verdade, de sessões, porque a gente não faz uma avaliação inicial e depois repete a abordagem em várias sessões. A cada consulta, no caso, eu vou sempre avaliar o paciente todo e vou ver o que ele precisa naquele momento, naquele dia, o que já foi organizado, o que ainda precisa ser organizado. Então, cada consulta é uma nova abordagem, cada dia é um dia, assim, a gente vai reavaliar aquele corpo a cada consulta e vai ver o que precisa ser feito. Então é bem variável, né, a quantidade de consultas, o espaçamento também, existem, né, cada situação é existe paciente que eu preciso ver em uma semana, tem pacientes que eu preciso ver em 2, tem pacientes que eu preciso ver em 3, tem pacientes que eu preciso ver em 4, tem pacientes que uma consulta já é suficiente para resolver e não precisa nem de uma segunda. É porque acontece muita coisa também de uma consulta para outra, né? De repente o trabalho da pessoa, ou até o trajeto que ela faz, até o local, ou faz alguma atividade, daqui a pouco acontece alguma coisa, ela tem que fazer mais, ou né, muda, né, o quadro dessa pessoa, né? Exatamente. E uma coisa que a gente costuma abordar muito na osteopatia também é esse aconselhamento, né? Aconselhar a pessoa no dia a dia, o que ela pode fazer, né? A consulta não é só aquele momento ali onde a gente vai fazer técnicas no paciente, mas é também o que ele pode fazer para melhorar a sua vida, né? Seja uma atividade física, seja melhorar alguma postura no trabalho, seja executar alguma atividade de uma forma diferente, cuidando mais da sua coluna, aprendendo às vezes a fazer de uma forma diferente, ou daqui a pouco se é a alimentação que precisa ser adequada, se é alguma coisa psicossomática, às vezes, né, alguma questão que precisa ser abordada também com um psicólogo, por exemplo. Então a gente tenta fazer todo esse aconselhamento, né, mas o que mais essa pessoa pode fazer, né, para estar ajudando no caso, para estar melhorando mais rápido. Então é sempre feito esse aconselhamento também na consulta de osteopatia. E uma coisa que a gente fica em dúvida às vezes é como é que é essa manipulação, se ela é muito brusca, como é que é, porque às vezes ficam com receio de procurar, porque pensam, o que será que ela vai fazer comigo? Vai doer, né? Vai doer, vai ser, né, muito brusco, ou é mais suave? Como é que funciona a técnica? Certo, então, dentro da osteopatia a gente tem uma gama muito grande de técnicas, e aí elas são feitas de acordo com cada paciente. Por exemplo, no bebê não é feito manipulação com estalo, são técnicas mais faciais, mais biodinâmicas, então são técnicas bem suaves. No idoso, por exemplo, no idoso também as técnicas são muito mais suaves. Então a gente tem as técnicas que dá aquele estalo, como as pessoas costumam dizer, né? Mas também existem outras técnicas para a parte facial, muscular, a parte craniana também são toques muito suaves. Às vezes os pacientes até brincam, parece que tu não tá fazendo nada, mas depois eu sinto que houve uma melhora muito grande. Então, porque às vezes o toque é suave, mas eu costumo dizer,
Não é porque o toque é suave que não está sendo feito nada. Às vezes é um toque suave, mas que está trabalhando alguma coisa bem profunda, alguma estrutura bem importante. Então a gente consegue ter vários tipos de abordagem, às vezes um pouquinho mais brusca, se for necessário, mas também existe uma abordagem mais suave. Então é muito de acordo com cada situação, com cada paciente, com cada caso, com cada queixa. Então tem muitos tipos de técnicas, né, dentro da osteopatia que podem ser usadas, mas normalmente não é doloroso, é bem tranquilo. Às vezes é uma pequena dor na hora que é feita a abordagem, mas os pacientes costumam dizer assim que muito tranquilo, não sabia que ia ser tão tranquilo, né? Aí perde aquele medo, às vezes a partir do contato inicial da primeira consulta, né? Que perde aquele medo, né? Se sente bem, e aí depois vai trazendo essas informações, né? Eu achei que iria ser algo muito brusco, tinha medo, mas eu vi que não, foi tranquilo, não doeu. Então costuma ser bem tranquilo. Muito legal. Então eu queria saber, assim, se de repente o que mais aparece? Se é problema postural ou é mais dor que aparece no teu consultório? Certo. Bom, costumo dizer que o campeão de audiência ainda é a dores na coluna, lombar. Lombar é a grande reclamação, né? Lombar e cervical, acredito que sejam as queixas assim mais frequentes. Dores de cabeça também são queixas assim muito encontradas, assim. E o que costuma muito acontecer é às vezes a pessoa procurar por essa queixa inicial, por exemplo, uma dor lombar, e a gente faz essa conversa inicial, né, vai perguntando, e a gente vai descobrindo outras queixas, né, que naquele momento até a pessoa não estava dando muita importância, mas a gente percebe, tem como ajudar nisso também, né. Então, através da anamnese ali, da minha avaliação, então vai abrindo às vezes a gama ali de queixas, né? Às vezes a pessoa então vem por uma, mas daqui a pouco ela percebe que a osteopatia pode ajudar em outras. Então a gente vai descobrindo assim, né, ao longo da consulta, outras situações que dá para ajudar. Porque muitas vezes assim, acontece, por exemplo, a pessoa chegar com uma dor no pé. E aí eu vou avaliar a pessoa até na cabeça. Aí a pessoa fala assim, mas se eu tô com dor no pé, por que tu vai olhar até minha cervical? Aí eu costumo explicar, porque o corpo é todo interligado, né? Então vamos supor, daqui a pouco tá com uma dor no pé, já não está caminhando tão bem, daqui a pouco começa a prejudicar o joelho, aí o joelho recebe uma sobrecarga, daqui a pouco vai sobrecarregar alguma coisa no quadril, e aí daqui a pouco começa a doer a lombar, e aí depois dói a torácica, e aí dói a cervical. Então, assim, o corpo é todo interligado. Por isso que a gente tem que abordar o corpo todo. Não é só naquela região que dói. Ou muitas vezes, será que a dor tá vindo daquele lugar mesmo? Será que não está vindo de outro lugar? Por exemplo, queixas... parte visceral tem uma ligação muito importante com a coluna. Às vezes uma disfunção visceral pode estar gerando uma dor na cervical, por exemplo. Então, isso que eu sempre falo para os pacientes. Parece longe, mas existe uma ligação bem importante. Então, por isso de abordar, né, o indivíduo como um todo, o corpo todo, né? Todo o funcionamento dos sistemas. Até porque a gente não sabe onde começou. Daqui a pouco começou num problema postural e levou a dor, ou daqui a pouco a dor levou a outro problema postural, foi se adaptando o corpo pela dor. Então, é isso que é interessante o trabalho de ver como um todo o paciente, porque a gente não sabe se foi a dor que começou ou se foi a alteração que começou e depois causou a dor, ou alguma disfunção também intestinal, alguma coisa, né, visceral que pode ter, né, ocasionado alguma outra dor ou lesão, né? Então, isso é interessante. Ao longo desses quase 10 anos agora de trajetória na osteopatia, eu costumo receber muitos pacientes que vêm até o consultório fazer um check-up, assim. Às vezes eles até brincam, uma vez por ano eu levo o carro para revisão e eu tenho que vir para revisão também, porque às vezes não necessariamente precisa estar com uma dor para ir no osteopata, mas para fazer uma prevenção mesmo, né? Para ver se está tudo funcionando bem,
Porque às vezes existe uma disfunção ali que ainda não está causando dor. Então daqui a pouco, se a gente consegue corrigir antes da dor, opa, a gente se antecipa, né? A gente melhora aquela mobilidade antes de começar a gerar uma dor. Então é bem interessante isso, que existem pacientes já que fazem isso, mesmo não tendo nada, vão fazer o seu check-up anual, assim, ou a cada 6 meses, né? Dependendo de cada situação, né? Muitas vezes da rotina, do trabalho da pessoa. Então isso é bem bacana, eu acho algo muito legal trabalhar com essa parte preventiva também, que às vezes a gente descobre coisas bem legais que podem ser corrigidas antes de causar um problema. E é difícil o pessoal procurar para prevenção, né? Então é muito bom que os pacientes tenham procurado para prevenção, porque a maioria espera ter alguma dor ou começar alguma lesão para procurar. Então, interessante, né? O pessoal conseguir fazer essa prevenção e de repente evitar que aconteça outros problemas, outras dores, né? Que ninguém gosta de conviver com dor ou estar com dor, então de repente é importante, né? Exatamente, acho que isso tá mudando, né? As pessoas estão ficando mais conscientes em relação a isso, né? Estão procurando mais a prevenção. Eu acredito que isso ao longo dos anos vai melhorar mais ainda, vai ficar, né, cada vez mais em evidência a importância da prevenção mesmo. Então acredito que cada vez vai crescer mais essa área, assim, de prevenção. Então tá, Franciele, muito obrigada. Eu adorei bastante, né? Nos esclareceu muitas dúvidas, né? De repente agora o pessoal vai procurar mais, porque perdeu um pouco do medo, porque aquela coisa, osteopatia, o que é manipulação? Não quero, tô com medo. Então isso já diminuiu um pouco, a gente já fica mais tranquilo. Então espero que tenham ajudado vocês também. Muito obrigada. Eu que agradeço, então, a oportunidade. É muito bom conversar um pouquinho, esclarecer um pouquinho. Espero ter conseguido passar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais sobre a osteopatia, esclarecer algumas dúvidas. E também fico à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento. Muito obrigada, então. Muito obrigada, então, pessoal. Até o próximo programa.